Os keynesianistas insistem em ignorar a natureza das interações humanas, mas o que ninguém pode ignorar são as consequências de ter ignorado as leis naturais. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Para sobreviver, demandamos água, alimento e abrigo e tantas coisas para suprir necessidades, que sempre serão infinitas. Foi graças ao capitalismo e à chamada Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, que houve um aumento da produtividade que sustenta hoje uma população 10 vezes maior. Até há poucos séculos, ter que trabalhar para suprir só as necessidades primárias era comum para mais de 90% da população. Mas hoje, os ditos progressistas ignoram a escassez e acham que mesmo tendo reduzido isso a 11%, segundo a ONU, é um absurdo. E ainda, eles acham uma ótima ideia e que é correto uns sofrerem expropriação do que produzem para, retoricamente, sustentar quem produz pouco ou nada. Para se obter abrigo, existem maneiras éticas e antiéticas. As formas corretas foram chamadas por Franz Oppenheimer de o meio econômico de se adquirir riqueza. São as maneiras que respeitam a ética da propriedade, a apropriação original, a produção, as trocas voluntárias, a adoção e a herança. Quando é sob consenso, está certo. Mas existe o jeito errado, roubo e suas variações, furto e falsificações, que usam a lei do mais forte. Essas maneiras escusas, Franz Oppenheimer chama de o meio político de obtenção de recursos. Como é muito difícil produzir ou encontrar tudo para a alimentação, e também porque quase tudo é feito já com bastante automação, o principal modo de conseguir é trocar, usando dinheiro. A moeda não nasceu com o uso forçado, do jeito estatal. Originalmente, antes de ser estatal, sempre foi evoluindo porque resolve os problemas das coincidências de demandas. Como ela pode ser trocada por tudo, todo mundo aceita para trocar novamente. E para se obter dinheiro, também fazemos trocas. Por isso, é muito frequente dividir tarefas para quem lidera uma fornecedora de serviços e produtos. E trocar o trabalho por dinheiro recorrentemente com um participante, sob regulação do governo, ganhou o nome de emprego formal. Além dessa maneira, tem o trabalho informal. Esse termo é difundido por governos que costumam se intrometer mais. Como eles querem participar sobre quem quer apenas interagir livremente, eles impõem regras. O que deveria ser tendência para contratos é a liberdade de errar e acertar ao longo do tempo. Mas os governos querem a uniformização e a justificativa é de proteção, sempre. Os mais coletivistas chamam de oficial tudo o que obedece imposições ou chama de informal o que é feito livremente. Como a cultura hegemônica é estatista, de menosprezar o que é feito sem a bênção legislativa, em vez de chamar quem não tem um trabalho formal de desempregado, chamam de trabalhador informal. Pois é, isso não faz sentido, assim como tantas coisas do Estado. Para ele, desempregado é quem não tem trabalho e está ativamente procurando por um. Essa é só mais uma maneira de mascarar a piora na geração de renda. Generalizando de outra forma, no sistema de divisão de trabalho, para tentar suprir o necessário de modo sustentável, é fundamental agir de forma ética, gerando valor para a outra parte. Assim, cada um usa o que trocou para ter o que precisa, inclusive para melhorar a oferta do que tem. A gente não saiu da idade da pedra porque acabaram as pedras, mas porque aprendemos a combinar os recursos, as pedras, de forma inovadora, aprendendo a associar ao tempo as necessidades e o que produzimos, para então planejar ter sempre mais do que consumimos no curto prazo, para consumir num prazo maior. Quem não está conseguindo gerar valor para outras pessoas, que está sem fonte de renda, é que realmente pode ser considerado desempregado. Mas o que aumenta o desemprego? Ora, tirando as características intrínsecas de quem precisa contratar para ofertar, fabricar e atender demandas comerciais, o que causa desemprego é o mesmo que causa desabastecimento em supermercado, onde o viés socialista é mais forte. A intromissão estatal, com controle de preços, de lucros, de contratos, etc. Na primeira aula de uma escola decente de economia, deve ser ensinado que o preço de algo é o resultado do esforço usado para ofertar e do quanto as pessoas desejam ou necessitam. Isso está sujeito à relação natural entre oferta e demanda.
É tão natural que é chamada de lei. Não é a simples vontade dos comerciantes, muito menos dos políticos, que serve para determinar preços. Mas, ao longo dos séculos, a maioria dos economistas aprendeu o errado. A cultura estatista originária do pensamento do socialista inglês John Maynard Keynes contaminou o pensamento econômico. Como é um parasita, o Estado precisa da crença de intervir e expropriar, sem encarecer a sua manutenção às custas de todos. A lei da oferta e demanda é universal e os efeitos dela são inexoráveis. Quando um político quer ignorar esse fenômeno, seria como ignorar a lei da gravidade. O preço de algo, apesar de ser só um número, deve sintetizar todos os custos, desde os insumos primários, as etapas de toda a cadeia de produção e também o quanto as pessoas valorizam. Além disso, deve considerar os produtos concorrentes. Assim, se pode decidir também a quantidade, se deve ser modificado ou até mesmo extinto. O preço deve vir da combinação do esforço gasto para disponibilizar com o quanto as pessoas desejam. Nunca é um fator só. Não adianta estipular um preço porque alguém gosta ou não gosta. Não dá para pôr uma mesa à venda alegando que tem tudo de bom e do melhor, acreditando que haverá aceitação. Se ninguém perceber utilidade maior do que tudo o que está relacionado ao comprar, ninguém compra. A todo momento, quem compra quer pagar menos e quem vende quer cobrar mais. Quem escolhe o que vai comprar pondera inúmeros critérios, inclusive emocionais. A demanda sintetiza o quanto o benefício é estimado, para aceitar trocar dinheiro por algo. Como o valor é sempre subjetivo, se alguém não perceber vantagem na transação, ser barato apenas não vai ajudar. E quando o preço é definido por um terceiro, intruso, a troca fica ruim para ambos. Enquanto o Estado puder, ele vai intervir, mesmo que alguém, iludido com os efeitos de curto prazo, queira que burocratas determinem um teto ou piso para o valor de algo. Os efeitos dessa limitação, seja para quem oferece quanto para quem procura, serão ruins no longo prazo. Sempre que são determinados limites, a oferta tende a cair. Como a política ignora a intrincada cadeia de necessidades e se baseia na arrogância de planejador central para dizer o que é justo ou injusto, ele desincentiva os participantes da cadeia econômica atingindo até os primeiros estágios. Assim, todo mundo desiste de comercializar. Limitar preços impacta o lucro, por isso as transações passam a ser inviáveis, e sem lucro não há como progredir. E, até chegar à falta crítica do que queremos, gradualmente vai ocorrendo atraso do reabastecimento das prateleiras e queda no fornecimento, desinteresse de trabalhadores por algum serviço e etc. E com menos oferta e demanda constante, os preços vão aumentar. Não tem jeito. Determinar preços de modo artificial não considera a demanda, porque ela é orgânica, natural. Apesar do medo de multas, as demandas humanas não se baseiam em desejos de políticos. Como queremos evitar punição e as nossas necessidades não param, mesmo com intromissão, o comércio será feito escondido para evitar penalidades. Isso os políticos chamam de mercado negro, clandestino, criminoso. Eles precisam sustentar a ideia de que só o que é supervisionado pelo governo é correto, bom e confiável. E quando algo fica mais raro, fica mais caro. Aí, os preços sobem. Preços altos não são ruins se a economia crescer junto ou se o desinteresse aumentar. Mas a gente passa a achar caro quando ocorre uma limitação. Políticos são craques nisso. E para entender o desemprego, basta entender que salário é o preço do trabalho. Quando os políticos impõem encargos trabalhistas e um valor mínimo para salários, aumentam o custo a quem contrata e restrições a quem procura trabalho. Se os custos forem maiores do que o valor gerado pelo profissional, será desvantajoso contratar. Assim, as contratações e os salários para novas vagas caem. E com remuneração pior, o interesse pelo trabalho também cai. Com menos trabalho, cai a produtividade. E se demanda for igual ou crescente, tudo fica mais caro. Os custos que as legislações implicam pioram o resultado para quem está buscando trabalho. E como todos precisam trabalhar para sobreviver, quando as opções são ruins, aceitamos remuneração pior. Quem aceita trabalhar por um valor mais baixo é porque não teve opção melhor no momento. Ao proibir contratação de empregados por valores abaixo de um nível, o Estado está limitando as oportunidades das pessoas. Ao dificultar ou proibir alguém de ter um emprego por conta de uma regra para salários, o governo piora a vida. Mesmo recebendo um valor baixo, ele pode servir para alguém se desenvolver, seja na mesma ou em outra empresa. Cada pessoa sabe o quanto vale a pena se interessar ou não por uma função. A quem alega que os empresários sempre iriam pagar o mínimo, perguntamos: como muitas pessoas recebem mais que o mínimo permitido e há salários variados e bem mais altos? Simples,
porque o que define salários é a subjetividade do valor para o contratado e para o empregador. É a lei da oferta e demanda. A única forma do Estado colaborar com a geração de empregos é deixar de atrapalhar. Quem cria empregos são as empresas, para realizar o que pretendem. Quando o Estado dificulta a abertura de empresas, faz reduzir a demanda por novos funcionários. E quando alguém desiste de abrir um negócio, será mais um na oferta de pessoas procurando trabalho. E, de novo, com o aumento da oferta e redução da demanda, a remuneração, o preço do serviço tende a cair. E trabalho é mercadoria? Bom, pessoas não são, mas o trabalho tem preço sim. Sem o Estado, mais gente teria a própria empresa. Assim, haveria mais demanda por pessoas. Sempre que o déficit de vagas profissionais cai, aumenta o poder de barganha dos trabalhadores. Sempre que há mais trabalho sendo demandado, há mais chances de aumentar o valor. Afinal, quando há salário sendo pago, ele pode ser melhorado. Não dá para multiplicar um salário que for inexistente. Zero. A piora do desemprego não é causada por falta de demanda de pessoas. Nem se a inteligência artificial evoluísse para robôs ultra versáteis, isso não extinguiria a demanda. No máximo, poderia ser um fator de redução do salário. O que reduz a empregabilidade é a interferência estatal. O mundo está longe de ser perfeito e sempre haverá necessidade de trabalho porque há infinitos problemas para serem resolvidos. Talvez se a evolução tecnológica proporcionar uma melhoria tão grande na produção a ponto de iniciar uma era econômica de custo marginal zero, em que tudo seria tão barato para não justificar mais as necessidades de trabalho humano, mesmo assim não chegaria a tudo porque o ser humano precisará sempre melhorar, inclusive os robôs, seja do meio físico ou os algoritmos. Recentemente, nos Estados Unidos, houve um alto abandono de trabalho e alta dificuldade de empresas para contratar. Os auxílios financeiros do governo influenciaram muito a escolher o mais fácil. E com produtividade menor e volume de moeda circulante maior, o reequilíbrio é o preço de tudo ficar pior. Todos esses problemas foram, são e serão resultado de interferência estatal. Como pensava Friedrich Hayek, o Estado nunca deveria ter um fim em si mesmo. Deve ser totalmente impedido de instrumentalizar a vida e o patrimônio individual e de agir contra a liberdade. Mesmo que a retórica de um político seja atraente, o resultado sempre será ruim. Ao interferir alegando que defende melhores condições de trabalho, impor direitos trabalhistas gera perda de poder de negociação. E os tais direitos são custos que recaem sempre sobre a parte mais fraca, piorando a vida de quem eles dizem defender. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Deixa Dilson, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!